Olá, aluno do 8º ano. Então, hoje iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 7. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são coordenação e subordinação. Peço também que você se inscreva no meu canal e curta este vídeo. Na página 6, nós temos aqui as atividades. Número 1, leia o poema abaixo. Para isso, nós vamos ouvir uma declamação. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto, ou aquilo, ou isto, ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Após ouvirmos esse poema de Cecília Meirelles, temos aqui a atividade 2. Responda as questões a seguir. Letra A. O poema é construído a partir da ideia da escolha. Qual é a palavra que introduz essa ideia entre um e outro elemento? Vamos voltar aqui no poema. No primeiro verso temos ou se tem chuva e não se tem sol. Depois nós temos no segundo verso, ou se tem sol e não se tem chuva. Qual é a palavra que introduz aí o verso? Com certeza você já identificou. Nesse sentido, queria mostrar aqui para você que nós temos aí a conjunção alternativa. Eu estou no site Norma Culta. Vamos fazer a leitura. Conjunções alternativas são conjunções coordenativas que expressam uma ideia de alternância, de opção. As conjunções coordenativas alternativas, melhor dizendo, ligam duas orações em que a segunda oração expressa a equivalência ou a incompatibilidade da ideia iniciada na primeira oração. E aqui nós temos a lista de conjunções alternativas. Temos o ou, o ora, o quer, o seja, o nem, o já e o talvez. Letra B. Nos versos, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva, a palavra e estabelece entre as orações uma relação de adição ou de oposição. Justifique. No caso, vou trazer aqui no site para você entender essa questão. Estou no site Brasil Escola e nós temos aqui a classificação das conjunções coordenativas. A primeira é a aditiva, então exprime uma ideia de adição e de soma. E nós temos o e aqui, e também as palavras não só, mas também, o nem, e no caso colocou etc. Vamos entender um pouco o que é aí uma ideia de oração coordenada? Fui à escola e joguei bola. Vamos pensar que nós temos aqui dois verbos, o fui e o joguei. Então, dois verbos, duas orações. Nesse caso, eu poderia ter um ponto final aqui no lugar do e. Então, fui à escola, ponto. Joguei bola, ponto. Mas eu quis fazer uma junção. Então, nesse sentido, nós vamos aí ter a oração coordenada e vamos ter essa ideia da conjunção coordenativa, quer dizer, o termo que fez a ligação é uma conjunção coordenativa. Aqui nós temos a ideia da oração coordenada adversativa, então exprime uma ideia de contraste, oposição, o mas, o porém, o contudo, no entanto e o entretanto. Vamos fazer a análise.
Fui à escola, porém não levei meu caderno. Temos dois verbos, quais são? Fui e levei. Nesse caso, poderia ser assim: fui à escola, ponto. Não levei meu caderno, ponto. Mas eu quis juntar as orações e coloquei o porém, dando essa ideia de contraste. Continuando aqui, nós vamos para a letra C. Observe o emprego da palavra mas no verso, mas não consegui entender ainda. No poema, ela se relaciona com alguma palavra especificamente ou com a situação, isto é, com tudo que foi dito anteriormente no texto? Justifique. Então, perceba aqui que a autora, utilizou várias ideias para que no final chegasse a uma conclusão. Então, quando você leu a questão, nós percebemos que se dá mais pela situação. Então, você pode justificar essa ideia com alguma parte do texto, alguma coisa que foi aí falado, ou o contexto geral. Continuando, qual é o papel da conjunção mas no poema? Nós já fizemos a leitura, então aquela parte de oposição. Qualquer coisa você pode voltar aí no vídeo. Letra D. O poema apresenta reflexões sobre as escolhas que cada um de nós tem de fazer a todo instante na vida. Qual a conjunção foi empregada no poema para transmitir a ideia de que viver é fazer escolhas, sendo que uma escolha se opõe à outra e por isso só é possível ficar com uma das opções. Você já respondeu aí essa questão aqui na letra A, então preste atenção. Que versos do poema expressam o desejo que o eu lírico tem de reunir as duas opções sem ter de abandonar uma delas? Vamos voltar aqui no poema. Então temos aqui, olha, temos o primeiro verso, o segundo verso aqui, quer dizer, nós temos a estrofe, a estrofe inicialmente, depois a segunda estrofe, a terceira estrofe, a quarta estrofe, olha, é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Pense bem, sobre essa questão. Letra E. Você concorda com a ideia de que viver é a arte de fazer escolhas? Com certeza sim, não é? Você aí está estudando porque você pretende fazer aí uma faculdade. Isso é uma escolha. Então, você responda aí justificando, pode ser referente também a outros assuntos. Nós temos agora algumas leituras. Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. As conjunções são classificadas em dois grupos, coordenativas e subordinativas. Essa semana vamos conhecer um pouco mais sobre esses conectores. No caso, se você aí não tem material impresso, vai copiar no caderno, matéria muito importante para a construção de textos. Leia as informações a respeito das conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes e são divididas em 5 tipos. Número 1, conjunções aditivas. Essas conjunções exprimem soma, adição de pensamentos. Então, nós temos como exemplo o e, o nem, o não só, o mas também, o não só, como também. E temos o exemplo. Ana não fala nem ouve. Então, aqui, lembra daquela ideia que eu falei da pontuação. Ana não fala, poderia ter ponto aqui. E depois começar aí uma nova frase. Anne ouve, por exemplo. Ou Ana não ouve. Então, poderíamos ter essas duas frases. Mas, para não ficar aquele texto muito simples, nós utilizamos aí, no caso, o autor utilizou o nem. Então, fazendo essa junção. Poderia ser o e? Poderia. E aí nós vamos pensar o seguinte... as orações coordenadas são aquelas que não dependem uma da outra. Elas conseguem ter o quê? Um significado sozinhas, ok? Número 2. Conjunções adversativas. Exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos. Então, temos como exemplo mas, o porém, o contudo, o entretanto, o no entanto e todavia. Exemplo. Não fomos
campeões. Todavia, exibimos o melhor futebol. Então, temos dois verbos, o fomos e o exibimos. Então, nós temos duas orações. Então, nós contamos as orações a partir da quantidade de verbos, tá? E nesse caso, utilizou-se aqui a conjunção para unir as duas orações. As orações poderiam ser independentes? Poderiam. No caso, não fomos campeões, ponto. Não exibimos o melhor futebol, ponto. Mas quisemos aí juntar. Conjunções alternativas, que a gente já falou também na aula de hoje. Exprimem escolha de pensamentos, ou já, ou ora, quer, seja, né? Exemplo, ou você vem conosco, ou você não vai. E as conjunções conclusivas, exprimem conclusão de pensamento. Então, nós temos como exemplo logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, portanto, por conseguinte, assim. Então, temos o exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Então, nós temos dois verbos. Quais são os dois verbos? O chove e o está. No caso aqui, nós temos uma locução verbal, né, está garantida. Então, vamos pensar aqui que poderia ser choveu bastante, ponto. A colheita está garantida, ponto. Mas quisemos aqui unir as orações, usando o portanto. E, assim, conjunções explicativas, exprimem razão, motivo. Temos como exemplo o que, o porquê, o assim, o pois, o quando. Quando vem antes do verbo, quer dizer o porquanto, por conseguinte, exemplo. Não choveu porque nada está molhado. Então, nós temos aí o primeiro verbo, que é o choveu, e temos uma locução verbal, está molhado. Nesse caso, poderia ser não choveu? Ponto. Poderia ser nada está molhado? Poderia. No caso, nós vamos pensar que fez a junção, utilizando aí uma conjunção explicativa. Daí você vai me perguntar, mas o que é uma oração, então, subordinada? A subordinada, no caso, ela depende da outra oração para ter sentido. Como assim? Vamos observar aqui nessa aqui de final. Ó. Ele esperou para que você não fosse sozinha. No caso, ele esperou. Quem espera, espera alguma coisa. Espera o quê? E no caso, se eu fazer a leitura só da parte destacada, para que você não fosse sozinha, não tem sentido, não tem como eu colocar um ponto aqui. Então, isso é uma oração subordinada. E o que nós estudamos, oração coordenada. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula, espero aí que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.